Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas aqui à nossa última aula do módulo Esposa. Como foi maravilhoso estar junto com vocês esse ano, mais uma vez, não é verdade? Meu Deus, como o Senhor tem nos edificado, quantas maravilhas o Senhor tem feito. Todos os dias eu me alegro com os testemunhos que eu tenho ouvido. Eu tenho visto Deus fazendo coisas maravilhosas na vida de vocês, na vida de nós, mulheres. Verdadeiramente o Senhor tem escolhido mulheres simples para realizar o extraordinário de Deus nessa terra. E eu louvo a Deus pela sua vida. Estar aqui com vocês, falar um pouquinho da nossa rotina em Deus, do nosso serviço a Ele, o nosso primeiro ministério, que é a nossa casa, a nossa família, filhos, casamento. Meu Deus, tudo isso é poderoso, tudo isso é extremamente glorioso, porque gera para nós um peso de glória, não apenas aqui na terra, mas nós colheremos isso na eternidade. Então são coisas que vão refletir na eternidade. E por isso é tão maravilhoso estar aqui com você, mulher, poder fazer parte aí um pouquinho da sua vida, né? Eu me sinto honrada por isso, eu me sinto muito agradecida a Jesus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Bom, mais um ano se encerra, para a glória de Deus. Muitas de nós podemos olhar para trás e celebrar, não é mesmo? Quantas coisas nós vencemos esse ano. Talvez você que está me ouvindo está aí triste, chateada, porque algum plano seu não deu certo, alguma meta que você traçou, você não conseguiu alcançar. Mas eu quero te dizer uma coisa, lá no livro de Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E lá em Provérbios diz que o coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Então descansa o seu coração. Se há algo que você planejou e não conseguiu executar nesse ano, fique em paz, porque o que o Senhor está preparando para você é infinitamente melhor do que aquilo que você tem planejado. Ele sabe o momento certo de fazer as coisas. Mas olha, eu quero chamar a sua atenção para algo aqui. Talvez você está focando tanto naquilo que não deu certo e está esquecendo de olhar para aquilo que o Senhor fez de maravilhoso na sua vida. Talvez você focou tanto na sua frustração, naquilo que aos seus olhos deu errado, que você não está conseguindo contemplar a beleza, a bondade de Deus na sua vida, na sua casa, na vida dos seus queridos, né? Então eu chamo a sua atenção aqui nesse dia de hoje para que você reflita e comece a contemplar melhor as pequenas coisas que o Senhor tem feito na sua vida. Desde pequenas às grandes, né? Porque são com pequenas engrenagens que se movem grandes instalações. Então, talvez você, assim como eu, tá aí construindo o seu fundamento, construindo a sua base, para quando o Senhor te lançar, você vai estar preparada para chegar onde você almeja, você não vai ser envergonhada. Então foque os seus olhos naquilo que deu certo nesse ano. Entre 2025 com o coração grato, com o coração esperançoso e com muita fé, minha irmã, que dias melhores virão, ainda melhores. O Senhor fará grandes coisas na sua vida, na sua casa, nesse ano que se aproxima. Amém? Então, fique em paz, confia nele que tudo vai ficar bem. Bom, nós também não podemos deixar de dizer que para que algo novo se inicie, o velho tem que ficar para trás, não é mesmo? Quando Jesus fez o milagre lá da transformação de água em vinho, o vinho velho teve que acabar para chegar o vinho novo. Então, se alegre. Talvez você que está me ouvindo perdeu alguém nesse ano. Talvez você saiu de um relacionamento conturbado. Talvez você teve perdas financeiras, não sei. Talvez você tenha se sentido retrocedendo. Mas olha, em Deus não há retrocessos. Tudo que acontece na sua vida dentro do propósito de Deus, no momento pode até parecer que você está retrocedendo, mas confie, porque logo mais você vai ver que o que o Senhor fez foi apenas te voltar alguns passos, para que quando você avançar, você não vai mais andar, você vai correr na presença dele, tá me entendendo? Aquilo que demoraria anos para você alcançar, em dias o Senhor fará acontecer na sua vida. Apenas obedeça. Minha irmã, o lugar de obediência é o lugar onde habita a paz e a alegria do Senhor. Então não saia desse lugar por nada. Por mais difícil que seja, talvez, o que o Senhor está te pedindo, a renúncia, a entrega,
né? Como eu disse aqui, às vezes parece que a gente está andando para trás. Mas se o Senhor tem te colocado neste lugar, simplesmente obedeça. Porque o que vem por aí é glorioso. Eu já posso ver pelos olhos da fé mulheres sendo tremendamente abençoadas aqui. E aí alguns vão dizer assim, como pode isso acontecer? Ela nem estava trabalhando. Nossa, como pode isso acontecer? Nossa, ela estava em casa, né? Mal sabe eles que você estava no seu lugar de autoridade. Então se prepare, não olhe, não ouça as vozes que vêm de fora, mas foque, incline os seus ouvidos para uma só voz, que é a voz que vem do nosso amado Jesus. Que todas as outras vozes se calem e que você tenha consciência daquilo que você está fazendo, convicção de que foi o Senhor quem te falou. Então permaneça, amém? A minha palavra de bênção para você nesse ano que se finda e nesse ano que se inicia. Ah, Jesus, como é glorioso celebrar, não é mesmo? E aproveitando também, nós já vamos iniciar a nossa aulinha, mas eu precisava falar isso para vocês. Olha, final de ano é época de estar com a família, é época de estar com as pessoas que a gente convive o ano todo. É dia de celebrar. Então você, minha irmã que está me ouvindo, celebre ao Senhor nessas datas. Não perca a oportunidade de estar com aqueles parentes, aquelas pessoas, aqueles familiares que ainda não conhecem a Jesus. Muitas de nós falamos, não, eu não vou porque vai ter bebida e eu não bebo. Não, eu não vou porque lá eles creem diferente de mim. Não, não, não. Em nome de Jesus, você vai porque você é luz, amém? É lá que você vai desenvolver o seu chamado. É lá que o Senhor vai te usar para fazer a diferença. Para que o Senhor vai acender uma lâmpada e escondê-la debaixo da mesa? Não! Quando o Senhor acende uma luz, Ele coloca ela bem no alto para iluminar toda a casa. Se o Senhor tem te acendido, mulher, se o Senhor tem derramado graça e sabedoria sobre a sua vida, é para você ir na escuridão mesmo. É para você estar em lugares que as pessoas são diferentes de você por não conhecerem a Jesus. Elas precisam do que você carregue. Mas lembre-se, não seja chata, não seja arrogante, não seja superior, ache-se superior porque você conhece a Cristo e você conhece mais a palavra. Não, não. Na verdade, nós só somos quem somos porque o Senhor viu graça em nós. Isso não vem de nós, isso é bondade dele com a nossa vida. O que você sabe, o que você aprendeu, o que você tem, o que você se tornou, não é mérito seu. É a bondade dele, é a graça dele. Então, nós não somos superiores a ninguém, melhores que ninguém, porque conhecemos mais e porque talvez temos uma vida mais estabelecida, mais estável. Isso não nos torna melhor. Na verdade, isso só aumenta a nossa responsabilidade. Amém? Porque bom é o mestre, bom é o Pai que está no céu. Ele é bom. Então, quando você estiver lá no meio da sua parentela, festejando, louvando a Deus, lembre-se, eles precisam olhar para você e ver o amor de Jesus em você. Se você tiver oportunidade, fale do amor de Jesus, conte as bênçãos que o Senhor tem feito na sua vida. Deixe transparecer o quão maravilhoso o nosso Deus é. Mas sorria, mostre a alegria do Espírito Santo que há em você para essas pessoas, sabe? Abrace, seja realmente representante de Cristo aqui na terra. E eu te garanto que o Senhor vai se alegrar com a sua celebração. Eu te garanto que Jesus vai ficar presente, vai estar, vai se fazer presente se você realmente refletir o amor dele na vida das pessoas. É para isso que ele te chamou. Não é para você fugir, não é para você correr. Talvez você se sente incomodada, né, de estar num ambiente que não é do seu costume. Mas, minha irmã, o incômodo que nós sentimos não se compara à importância do propósito. Então vale a pena às vezes a gente se esforçar um pouquinho para cumprir o ID, a vontade do Senhor na nossa vida. Não pense em você. O Evangelho não tem a ver com você. O Evangelho tem a ver com o amor de Deus. E o amor de Deus não é só para mim, nem só para você. O amor de Deus é para todos, inclusive para aqueles que não o conhecem ainda, inclusive para aquela pessoa que ainda está no pecado, está na bebedeira, está nas drogas, está na prostituição. É lá que o Senhor te quer, para refletir a glória dele. E se ele te der espaço, fale do amor dele. Mostre para essa pessoa que não existe nada melhor do que andar
viver uma vida de verdade, sem religiosidade, de verdade, no seu dia a dia, uma vida intensa com o nosso amado Jesus. Amém? Então, só me resta te desejar que o Senhor te use muito por esses dias, que o Senhor te abençoe imensamente e que a glória dele seja vista na sua vida por todos os seus familiares, por todos aqueles que estarão ao seu redor. Amém, querida? Que Deus te abençoe imensamente. Amém? Bom, nós não estamos acabando a aula não, nós vamos começar agora. Hoje eu quero encerrar com você o nosso módulo esposa, né? E nós estamos falando de um tema aqui essencial, sexualidade, né? Nós falamos de alguns temas e hoje eu quero trazer mais 2 aqui pra gente encerrar. O primeiro dele é a vida sexual apesar dos filhos, né? Nós sabemos que atitudes práticas e defensoras precisam ser tomadas para que essa vida íntima e a saúde sexual seja saudável. Não só a sua como a do seu marido, mas também a da sua própria casa, da sua casa como um todo. Muitos casamentos possuem os filhos no centro de tudo. Inclusive, a criança dorme não apenas no mesmo quarto dos pais, mas há situações em que a criança dorme na cama com eles. Se essa é a sua realidade, você precisa urgentemente mudar isso. Amém, minha irmã? Então, essa situação onde os filhos, né, acabam interferindo na intimidade, no tempo do casal, isso não pode acontecer. Nós temos muitos casamentos, mesmo muitas situações já chegaram até mim, que o casal, depois de ter filhos, se distanciou, o relacionamento esfriou, né? A esposa já deixou de ser esposa e agora ela é só mãe, o filho é o centro de tudo. Minha irmã, se essa é a sua realidade, não faça isso. O Senhor hoje chama a sua atenção. Afinal de contas, daqui a uns anos os seus filhos vão crescer e você vai ficar sozinha, porque nós criamos os filhos para isso mesmo, para eles viverem a vida deles, né? Então vai chegar uma hora que o seu filho, a sua filha vai se casar. Tem gente que quando a gente fala isso, não, misericórdia não, minha irmã, misericórdia se isso não acontecer, porque nós estamos preparando eles para que eles não sejam filhos, mas para que eles sejam pais, mães, para que eles constituam as suas próprias famílias. Isso é motivo de alegria, né? Então, vai chegar o dia em que eles vão embora, construir a família deles. E quem vai ficar? Você e seu esposo. Então, é necessário uma atitude de sabedoria nesse tempo. Não permita que os seus filhos ocupem o primeiro lugar na sua casa. Não permita que isso aconteça. Eu sei que muitas de vocês que estão me ouvindo podem estar passando por isso. E é por isso mesmo que nós estamos falando dessa situação. Não permita que isso aconteça. É o seu marido, é o seu esposo que estará com você até o último dia da sua vida, né? Então, é necessário essa sabedoria, até para que os seus filhos também vejam um casamento saudável. Os seus filhos precisam olhar para os pais e ver que o casamento, o relacionamento dos pais dele é um relacionamento saudável, é um relacionamento autêntico, né? Uma alegria para nós que estamos no Senhor é ouvir um filho, uma filha dizer, olha, eu quero me casar um dia eu vou ter uma família como vocês têm, meu pai e minha mãe, né? Eu fico imensamente feliz quando eu escuto isso, porque lá fora esse costume está se perdendo. Os jovens, até as crianças mesmo, elas olham e elas não têm mais o desejo de se casar. Quantas crianças chegando para o pai, para a mãe em casa falando, né, a respeito, às vezes ali quando começa a surgir o primeiro namorinho, né? Ah, se não der certo eu largo. Não, gente, não é isso. Nós precisamos estabelecer um modelo e o modelo precisa ser de verdade. Não se trata de você fingir algo, mas se trata de ser verdadeiro. Para isso, o seu casamento ele vem antes dos seus filhos. A sua prioridade é seu marido. Eu estou dizendo, entenda, por favor, é claro que filhos pequenos exigem muito mais cuidado de nós do que o marido. Claro que eles acabam ocupando muito mais tempo, isso é óbvio. Mas eu estou falando de situações específicas. Uma coisa é você ter que ficar mais junto para cuidar, para alimentar, para dar afeto, para dar educação. Isso é normal. Mas tem coisas que não podem acontecer, porque senão esses filhos se tornarão o centro da casa de vocês. E daqui a um tempo você vai perceber que você não tem mais casamento.
E aí os filhos perderam a principal referência de valor que você poderia dar a eles, que é o casamento de vocês. Tá me entendendo, minha irmã? Então, em nome de Jesus, que cada coisa fique no seu lugar. Que haja um equilíbrio aí na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus, que tudo esteja em ordem. Porque quando nós conseguimos estabelecer a verdadeira prioridade, a prioridade ideal nas nossas vidas que Deus tem para nós, assim nós agradamos o nosso Senhor e os frutos virão. Mas quando nós temos um lar desequilibrado, isso com certeza também vai refletir não só na nossa vida como casal, mas também na vida, no futuro dos nossos filhos. Então lembre-se, o seu casamento vem antes. Você é esposa antes de ser mãe. E quando tudo está no seu lugar, tudo flui e resulta em bons frutos. Amém? Bom, eu quero ler com você, eu quero discutir aqui com você um checklist que eu fiz para você analisar aí se os seus filhos estão no centro da sua vida. Se tiver, você já vai marcando aí e isso vai exigir uma mudança de você. Amém? Nós estamos aqui para isso mesmo, para melhorar, para crescer, para mudar. 2025 promete. Bom, você com frequência se sente ocupada demais, com compromissos demais e esgotada demais por causa da atividade dos seus filhos? Sim ou não? Marca aí. Você já sentiu que seus filhos têm poucas responsabilidades porque você e o seu cônjuge fazem tudo? Será que essa é a sua realidade? Será que você já parou para pensar que você e o seu marido fazem tudo dentro de casa? Vocês lavam a louça, limpam a casa, lavam a roupa, arrumam o quarto, guardam os brinquedos. Enquanto os seus filhos estão lá de boa, sem fazer nada, sem nenhuma responsabilidade. Será que essa é a sua situação, minha irmã? Se for, marque aí. No final a gente fala sobre isso. Outra situação, outro item aqui do nosso checklist para você avaliar. Você e seu cônjuge têm dificuldades para encontrar tempo para saírem sozinhos à noite, pelo menos 2 vezes no mês, por causa da atividade dos seus filhos? Bom, quem tem filhos pequenos, eu não posso ser hipócrita, que eu mesmo passo por essa situação. É difícil porque a gente precisa planejar alguém para ficar com as crianças e nem sempre dá certo. Mas uma coisa é certa, você precisa ter consciência do quão importante é você ter um tempo com seu marido a sós. Que seja comer um cachorro quente na esquina, que seja tomar um sorvete, vocês precisam desse tempo. Não desistam dele. Ainda que seja difícil, talvez esse mês, essa semana não deu, mas já programa para a semana seguinte. Não desistam de ter um tempo juntos, um tempo a sós para vocês. Isso é saúde para o relacionamento, saúde para o casamento. Vocês dois acham difícil encontrar tempo para viajar no final de semana sem as crianças por causa do calendário dos seus filhos ou por apego emocional? Como eu disse, o tempo a sós é essencial, né? E dependendo da idade que seus filhos têm, se for pequenos como os meus, realmente é difícil, né? Dependendo da idade nem dá para deixar ainda. Mas eu sei que eu tô falando para mulheres aqui que já têm filhos mais crescidinhos, e isso é possível. Então, mais uma vez eu vou repetir, não abra mão do seu tempo a sós com seu marido. Nem que seja uma vez no mês, não abra mão. Planeje tudo direitinho, mas façam isso, né? A gente tem aquele apego emocional, como é que eu vou deixar? Eu não tenho coragem de deixar, né? Eu mesma sou muito assim, poxa, não tenho coragem de deixar, eu acho ruim, eu acho desconfortável deixar, mas é necessário por um bem maior. Então não se pese, pelo contrário, faça isso e faça com alegria, sabendo que você está cumprindo o seu papel de esposa, zelando, nutrindo o seu casamento, para que seus filhos possam ver, quando crescer, pais que se amam e ainda estão casados. Bom, o próximo item aqui. Você já sentiu que as suas necessidades e os seus desejos são negligenciados por causa da atenção que o seu cônjuge dá às crianças? Essa também é uma situação delicada. Muitos homens, né, quando têm ali os primeiros filhos, começam a dar muita atenção para as crianças e acabam esquecendo das necessidades, do desejo das esposas. E se esse é o seu caso, converse, fala para ele que você sente falta do marido, né? Tem casas que o marido chama a esposa de mãe, né? Não sei se vocês já viram isso. Fala para a mãe. A esposa chama o marido de pai, fala para o pai.
Poxa, não faz isso não é legal não, né? A esposa chamar o marido de pai, ser chamada de mãe, não é legal não. Isso dá aquele quebra-clima, né? Aquele gelo, né? Não, mude isso, tá? Mude isso, né? Você, seu marido, vocês são pessoas, vocês têm suas necessidades emocionais. Claro que os filhos necessitam muito de atenção, de amor, de carinho, a gente vai falar sobre isso no próximo módulo, mas primeiro, vocês precisam estar bem, completos. A Bíblia diz que o marido pertence à esposa, a esposa pertence ao marido. E aí, vocês têm se doado, se entregado ao máximo um ao outro? Vocês estão satisfeitos um com o outro? Outro item do nosso checklist aqui, você já se sentiu cercada pela família, mas solitária no seu casamento? Quantas mulheres reclamam disso, né? Quantas mulheres se sentem sozinhas no seu casamento? Quantas mulheres não se sentem amadas, desejadas? Se esse é o seu caso, converse. Mude também as suas atitudes, porque talvez a forma como você está se comportando pode estar atraindo para você um olhar só de mãe. Talvez o seu marido te olhe e vê como a mãe dos filhos dele e não te vê mais como a esposa, como a mulher dele. Então analise, avalie o seu comportamento e converse. E para conversar, não dá para conversar perto de filho não. Arruma um jeitinho de sair com esse homem de casa, ok? Dá uma saída e vai conversar. Falem sobre isso. Relembrem os tempos de namoro, né? Faz aquela surpresinha, aquilo que você sabe que agrada a ele. Meu Deus, como isso nutre, não é verdade? Você já sentiu que a maior parte da sua comunicação com o seu cônjuge é sobre as crianças e não sobre você? Eita, isso acontece, na verdade? Depois dos filhos, muitas vezes a gente vai conversar com o marido. Ah, o filho isso, o filho fez isso, precisa disso, aconteceu aquilo. E a gente acaba se esquecendo de falar da gente, dos sonhos da gente, dos desejos da gente. Converse. O diálogo ele é fundamental para nutrir esse relacionamento. O diálogo é o que nos leva depois à intimidade. Se você conversa, se você se alegra, dá boas risadas, às vezes até chora, né? Eu sou assim, começo conversando, daqui a pouco eu tô chorando, daqui a pouco eu tô rindo, né? E tudo isso nos conduz a um leito de amor. Tudo isso nos conduz à intimidade. Ah, como é maravilhoso isso! Como nós já falamos na aula anterior, é um presente de Deus. Vocês já deixaram de sair de férias com a família por causa das atividades esportivas dos filhos? Às vezes você queria muito passear, fazer algo, mas eu não vou porque meu filho tem um compromisso na escola. Eu não vou porque o meu filho tem uma atividade esportiva, um evento. Ei, não submeta toda a sua casa a um cronograma do seu filho. Claro, a gente dá importância, a gente se faz presente, mas você não pode subjugar toda a sua casa colocando ele no centro como se você e seu marido, ou talvez as outras crianças até não tivessem prioridades, né? Então a prioridade é a família toda. E principalmente o seu casamento, mais uma vez eu vou dizer, ele vem antes dos filhos. Então, não abra mão de tempo de qualidade com o seu cônjuge, não abra mão de coisas preciosas, momentos ali de afeto, de carinho, de intimidade, sempre ali priorizando os filhos, filho. Quando você vai ver, você não tem mais vida, você está vivendo para os filhos, você virou só mãe, a esposa foi embora. Ei, se isso está acontecendo na sua vida, minha irmã, você que é mulher como eu sei o que eu estou falando, né? Eu sei que o que te pega aí me pega aqui também. Vamos mudar isso. Vamos ser melhor para a glória de Jesus? Eu ouvi algo essa semana não, já faz um tempo que eu ouvi que marcou meu coração assim. Uma ministra que é referência para mim, ela dizia assim, olha, se você quer saber se Jesus está feliz com você, veja se o seu marido está sorrindo para você. Seu marido está feliz com você? Se ele estiver, provavelmente Jesus está feliz com você. Mas se o seu marido estiver triste com você, pode ter certeza, você não está agradando a Deus. Isso é pesado, não é? Pois é. Como eu disse, a nossa vida íntima com o nosso marido, a nossa sexualidade, o nosso ato sexual, proximidade, toque físico, está intimamente ligado com o nosso relacionamento com Deus.
Então, se o seu marido não está satisfeito com você, não pense você que você está agradando a Deus. Eu já tive situações aqui na minha casa, abrindo o coração aqui para vocês, que eu tive que parar, dobrar os meus joelhos, orar a Deus e falar: Senhor, me transforma. Eu sei que eu não estou te agradando com as minhas atitudes. Eu sei que há coisas em mim que eu preciso mudar. Porque às vezes a gente olha muito para os homens, né? Para o marido, o defeito é ele, o problema é ele. Não, minha irmã. Tem hora que a gente tem que bater no peito e falar: a terra seca sou eu mesmo, Jesus. Eu preciso melhorar, eu preciso mudar. E eu posso testemunhar aqui para a glória de Jesus que grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida, no meu casamento. Como eu sempre falo, meu casamento hoje não se compara ao meu casamento do início. Nem se compara. Porque um dia eu parei de falar para Jesus dos defeitos do meu marido e falei dos meus. Falei: Jesus, quem precisa de transformação sou eu. Mas sozinha eu não consigo. Me ajuda. Por favor, me transforma. E foi tão sincera a minha oração que eu lembro exatamente o dia que eu fiz isso, a hora que eu fiz isso, por que eu fiz isso. E hoje nós estamos aqui, casados para a glória de Jesus, desfrutando de inúmeras bênçãos, bênçãos que, meu Deus, a gente nem merece. Meu Deus, o Senhor tem feito grandes coisas. E ontem mesmo a gente falava sobre isso, né? Os momentos que a gente passou, os momentos conturbados e as transformações que o Senhor operou em nós. Então, mulher, nunca é tarde para mudar. Mude, larga o orgulho de lado, avalie, faça aí o checklist na sua vida e deixa Deus ser Deus na sua vida. Amém? Você tem um casamento abençoado, né? Esse é o primeiro tópico, né? A vida sexual, a intimidade, apesar dos filhos. Então, avalie seu checklist e coloque seu casamento, a sua intimidade com seu marido no centro. Amém? E o outro item que eu quero falar com vocês para a gente fechar essa aula é preparando o ninho. Quero ler com vocês lá em Provérbios 27, versículo 7 a 8, que diz assim: quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do seu lar. Que coisa linda. Gente, nós sabemos que o homem e a mulher não diferem em valor, mas sim em função, não é verdade? O homem tem seu papel, sua função em Deus, e nós mulheres temos a nossa função, que é diferente. Dentro da função da mulher, existe a habilidade de preparar o ambiente para que os filhos e o marido possam se sentir amados, satisfeitos e acolhidos. Nesse primeiro versículo, fala que quem está satisfeito despreza o mel, ou seja, está falando de alguém que está satisfeito emocionalmente, sexualmente, alguém satisfeito em todas as esferas. Sabe o que isso significa? Que um marido que está satisfeito, uma esposa também, né? Mas como eu estou falando aqui para mulheres, um marido que está satisfeito emocionalmente, sexualmente, com sua esposa, um marido satisfeito em todas as esferas, ele pode sair lá fora e encontrar coisas lindas, maravilhosas, que ele não vai ter desejo por ela, porque o coração dele está em casa, ele tem prazer de retornar para casa. Esse versículo que a gente leu, ele fala, né, que quem está satisfeito despreza até o mel, ou seja, um homem satisfeito, ele despreza qualquer coisa lá fora que possa parecer maravilhosa aos olhos, porque ele está satisfeito. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Ou seja, ele sente falta, ele quer voltar para casa. E aí, mulher, como que é o seu marido? Ele inventa desculpas para ficar fora de casa ou ele sai e já fica louco para voltar para casa, volta feliz? Se a sua resposta é que ele gosta de ficar fora de casa, observe qual ambiente você está estabelecendo dentro de casa. Será que você é aí uma carcereira do seu marido, né? Sargento? Então ele quer fugir porque ele chega em casa, ele só tem reclamações, murmuração, tarefas, brigas, né? Avalie isso, porque o que o Senhor nos ensina é criar um ninho, um ambiente, um lar, onde os nossos maridos tenham desejo de voltar para casa logo, né? Se tiver que sair, eles ficam: eu não queria, quero ficar em casa, tenho vontade de sair do trabalho e vir direto para casa. Que coisa maravilhosa! A chance de um servidor público ser subornado, tendo um bom salário, é bem menor do que se oferecerem a ele um salário melhor, né? Ou seja, quem ganha bem dificilmente vai ser subornado. Tirando o valor de caráter individual, essas são esferas que mexem e podem nos conduzir ou empurrar.
É isso que o versículo continua dizendo. Quando lemos que para quem está com fome, até o amargo é doce, ou seja, qualquer tentação, qualquer proposta fora da casa pode ser um empurrão tendencioso, mais forte do que deveria ser. Quantas vezes, infelizmente, nós vemos homens que largam suas esposas em casa e arrumam lá fora umas coisas que a gente fala, meu Deus, não é possível que ele trocou aquela mulher por aquela. Fala a verdade, irmãs, a gente fala, não fala? Pois é. Mas na verdade, quando isso acontece, é porque estava tão ruim em casa, muitas vezes, é claro que tem suas exceções. Ele não estava satisfeito, algo estava errado, que até o que é ruim lá fora ele olhou e achou bom, porque o que ele estava tendo dentro de casa também não estava bom, né? Porque a gente tem uma mania de julgar com os nossos olhos de fora, mas talvez a pessoa que é super bacana com você, uma pessoa bacana de Deus, talvez no casamento especificamente não tem sabedoria, não tem suprido o marido. Então, uma coisa é você conhecer como pessoa, como amiga, né? Como vizinha, outra coisa é como esposa. Quem pode te avaliar como esposa, minha irmã, é só o seu marido. Não adianta eu olhar e falar, mas ele é uma bênção. Quem sabe é o seu marido. Só ele pode te validar. E entenda, você depende da validação dele para exercer o que Deus te chamou. O seu ministério, o seu serviço em Deus e cumprir o seu propósito. Se o seu marido não te validar, não te aprovar, não te autorizar, você não está autorizada a servir. Servir, que eu digo servir o Senhor, servir o reino, cumprir o propósito, fazer o que você almeja, ok? Bom, então esse versículo ele deixa claro isso. O princípio é que a casa estando plena e satisfeita, não tem o que buscar lá fora. A ave só sai do ninho quando percebe que não cabe mais ali, que não está mais confortável. E o mesmo acontece com a nossa casa. A mulher consegue criar esse aconchego no lar. Esse ninho, o homem não perambula. Esse ninho, um ambiente que dá desejo de voltar. E quando isso acontece, o homem não perambula, mas terá a tendência de voltar para esse ninho. Você tem esse poder. Então, cresça em conhecimento, leia livros, peça a sabedoria do Espírito Santo, busque na palavra. E você encontrará as ferramentas para construir e conduzir bem esse lar. Esse lugar que faz com que seus filhos e seu marido desprezem o mal lá de fora e vençam as provocações e tentações. Quando você gera um ambiente amável, você faz com que o ninho seja agradável de sair e de voltar. Amém? É interessante porque a águia, quando ela faz ali o ninho para os seus filhotinhos, né? Ela coloca ali espinhos, ela coloca gravetos, mas aí ela vem amaciando, pondo folhas, plumas, penas, para ficar confortável. Quando ela vê que está chegando a hora deles voar, ela vai tirando aquilo ali do ninho para deixar o ninho desconfortável. Para quê? Para o passarinho lançar a voo, né? Então o desconforto do ninho faz o passarinho voar. O desconforto da sua casa, talvez um lar briguento, uma mulher rixosa, reclamona, chata, né? Tudo bem que a gente tem dias assim, mas tem que ser dia só, não pode ser a vida inteira, não pode ser todo dia, amém, minha irmã? Uma mulher desse jeito, ela automaticamente ela está expulsando o seu marido de casa. Agora, se você cria um ambiente aconchegante para ele, para os seus filhos, você pode ter certeza, o desejo dele é estar ao seu lado, é estar com você, porque ele vai olhar para a casa dele e falar, não há lugar melhor do que a minha casa. Eu não troco minha casa por lugar nenhum nessa terra. Não troco minha esposa por outra mulher. Amém, queridos? Eu espero que essa aula tenha edificado a sua vida mais uma vez. Que a sua intimidade com o seu amado, com o seu marido, floresça a cada dia mais. Sabe? Eu desejo que vocês desfrutem de uma intimidade profunda entre vocês dois mesmo. Que vocês desfrutem de algo que vocês nunca desfrutaram antes. Experimentem fazer coisas agradáveis, diferentes, para não cair na rotina. Surpreenda o seu marido, mostra para ele que você não é só mãe, não, né? Você está realmente empenhada no seu papel de esposa e isso te autoriza para vencer lá fora. Isso eleva o seu nível diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor. Lembra de Abigail? Pois é, Abigail era a esposa de Nabal, um homem mau, um homem perverso, ruim. Mas Abigail, ela foi extremamente abençoada pelo Senhor, pela sua sabedoria. Então, ainda que talvez você não tenha lá um marido como você gostaria, a sua sabedoria pode mudar tudo. Amém?
Invista na sua intimidade, invista no seu casamento, invista, ame e honre esse homem que está aí do seu lado, honre ele. Sabe como a gente sabe que uma mulher, uma esposa, uma boa esposa, além, é claro, da validação do marido? A Bíblia diz em Provérbios que esse homem, o marido da mulher virtuosa, ele é respeitado na cidade. Ei, olha só que coisa mais linda. Seu marido é respeitado na sua cidade? As pessoas o respeitam? Porque se as pessoas o respeitam, é porque você é uma boa esposa. É você que faz isso. Porque se você não respeita o seu marido, esquece, ninguém lá fora vai respeitar. Então a honra, ela precede, sabe? Ela vai à frente, ela precede a boa fama, né? Você honra o seu marido e isso acaba que se alastra. E através daquela honra que você transmite ao seu marido, lá fora as pessoas percebem isso. Nós falamos aqui da forma, né? Como que tratar o marido perante os outros, não gritar, enfim. Volta aí as aulinhas que você vai ver. Quando você honra o seu marido, você honra a Deus, meu irmão. E o seu marido é honrado pelos outros. E isso abençoa vocês, prospera a vida, a casa de vocês. Isso deixa um legado para os filhos de vocês, né? Então, minha irmã, eu oro. Vamos orar comigo. Senhor, eu oro para que essa esposa, essa mulher que está me ouvindo agora, ela seja capacitada pelo Teu Espírito Santo. Ah, Jesus, que assim como eu, Senhor, assim como eu tenho buscado de Ti ser uma esposa melhor, que essas mulheres também busquem do Senhor esse aprimoramento. Que o Teu Espírito Santo nos conceda graça. Nós queremos ser de verdade, Jesus. Nós queremos ir além das aparências. Senhor, nós queremos Te honrar com o nosso matrimônio, com o nosso casamento. Nós queremos um leito sem mácula, sem mancha. Nós queremos viver a plenitude daquilo que o Senhor nos deu como presente. A nossa sexualidade, a nossa intimidade com o nosso esposo. Eu oro para que haja cura nessa área das nossas vidas. Eu oro para que mulheres aqui que não desfrutavam disso, a partir de agora vão desfrutar. Eu oro, Jesus, para que mulheres aqui encontrem a solução, ó Deus, para essa falta de interesse no seu cônjuge. Que seja indo ao médico, que seja fazendo terapia, que seja tomando hormônios, que seja, ó Deus, o que elas precisam, que o Senhor mostre a elas. Seja o que for, que o Senhor possa direcioná-las para que essa área do casamento delas seja curada. Jesus, que esse marido possa encontrar um lar tão afetuoso, tão aconchegante, que ele nunca deseje sair dele. Jesus, abençoa essa mulher. Abençoa. Que a paz do Senhor esteja com ela. Que a sabedoria do Senhor a guie todos os dias. E que esse casal viva dias gloriosos na Tua presença, Senhor. E que eles possam permanecer juntos até que a morte os separe. Em nome de Jesus, eu as abençoo. Amém, queridas? Glória a Deus, que alegria! Glória a Deus, que alegria! Como é precioso estar com vocês. Bom, nossa mentoria não acabou não, acabou só o módulo esposa, foi maravilhoso. E ano que vem nós estamos de volta com mais um módulo, falando de assuntos aqui extremamente necessários para a nossa vida. Compartilhem essa mentoria, manda lá para sua amiga que você sabe que está precisando de uma palavra, de uma orientação no casamento, ou que seja com a família, ou para a vida dela mesma, que é o nosso módulo de identidade, né? Compartilha, seja multiplicadora daquilo que Deus está fazendo. Amém? Que Deus te abençoe e um forte abraço e até ano que vem, em nome de Jesus. Até lá!